Fala programadoras e programadores, vamos craquear um novo programa? No último cracking nosso, nós craqueamos um programa de linha de comando. Hoje vamos quebrar um com interface gráfica. É um programa bem simples, mas eu vou fechar esse ciclo inicial para mostrar algumas pequenas diferenças no cracking desses dois tipos de programa. Não se iluda, os programas ou crackings de linhas de comando podem nos ensinar muito. A dificuldade está muito mais na proteção que foi implementada do que se um programa é de console ou não. Você chegou aqui direto e está achando as coisas complicadas? Calma, dá uma paradinha, vá lá nos outros dois vídeos que eu citei o nosso ambiente de análise, depois a gente craqueou juntos nosso primeiro programa e depois volta nesse vídeo. Eu tô falando isso porque eu vou passar batido em alguns conceitos que nós já tratamos e vou focar mais nas novidades. E qualquer coisa, aquela recomendação de sempre, fica tranquilo, acompanha com calma que eu vou ser bem didático e você vai entender tudo. Porém, caso ainda fiquem dúvidas, é só comentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Fica ligado que sempre vai ter conteúdo de qualidade por aqui. Tudo isso feito e dito, bora quebrar mais um programa. O desse vídeo é esse aqui do site Cracking Lessons. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar vocês. Como sempre, vamos primeiro rodar ele para entender como ele funciona. Bem, tá aqui. É um simples digite a senha. Vamos testar aqui, por exemplo, AA. Vamos checar, ele fala, senha errada, tente novamente. Vamos dar uma olhadinha com o nosso DAE. Tá aqui, Visual Studio, tal, Entry Point, alguns imports, usando duas DLLs. Se a gente olhar aqui os imports, as DLLs são essas, a user32.dll, a kernel 32dll, a user está usando aqui o getMessage. Tá bom de DAE. Vamos agora para o x32dbg. Olha aqui o nosso entry point. Normalmente olhamos se a gente consegue ver as strings do programa que poderão nos dar a resposta ou pelo menos pistas de como a gente vai prosseguir. Então vou clicar com o botão direito, procurar no módulo atual por referências de strings. Aqui tem as mensagens que são exibidas e outras coisas, mas parece que não estamos com tanta sorte assim de achar a nossa senha direto. Ou pelo menos a gente vai ter que testar muitas strings, então eu acho que a gente tem que fazer de uma outra forma. Vamos rodar o programa aqui dentro do DBG para a gente entender como que um programa com interface gráfica roda dentro de um disassembly e um de debugger. Ele já está carregado, eu vou simplesmente apertar o botão play. Vamos ver o que vai acontecer. Está aqui nossa aplicação. Você vê que uma aplicação GUI fica rodando indefinidamente. Se você olhar aqui embaixo, está escrito running. Diferente dos programas de console tradicionais que tipicamente seguem uma lista de coisas que tem que fazer e terminam, aqui não. Aqui a nossa aplicação fica com o status running, o XDBG não fica mostrando esse loop infinito, mas acredite, há um loop de mostrar essa janela aqui na tela. Quando a gente clica com o botão de check, vamos botar aqui uma senha quando a gente clica nesse botão check, outra janela é exibida informando se a senha está certa ou não. A gente já tinha visto isso antes. Então, nas aplicações com interface gráficas, além das strings, uma outra forma é a gente monitorar essas aberturas de janela. Essa janela não é aberta através de um código dentro do nosso programa que a gente vai craquear. Esse programa pede para o Windows abrir uma janela através da WinAPI. Ou seja, o nosso módulo, o nosso programa, faz uma chamada, uma call para outro módulo, no caso, para uma DLL, e possui essa função de abrir uma janela. Então, vamos pedir para o XDBG nos mostrar todas as chamadas entre módulos que o nosso programa faz. A gente pode fazer isso clicando com o botão direito, vindo novamente em procurar por, no módulo atual, por Intermodular Calls. Aqui estão todas as DLLs e as respectivas chamadas de funções dessas DLLs que o nosso programa faz. A chamada que a gente está procurando são duas. Inicialmente é a Message Box A. A gente pode filtrar essas calls aqui embaixo. Se a gente digitar aqui embaixo Message Box A, a gente vê que nós temos três chamadas a essa função Message Box A que está na DLL User32. Vamos acertar breakpoints nela, para quando uma nova janela for aberta no nosso programa, o nosso XDBG vai travar a execução para te dar uma olhada melhor. Vamos resetar aqui nosso programa, vamos rodar e ver o que acontece. Vamos digitar aqui uma senha AA.
e vamos clicar em check. Tá lá, aqui atrás, um dos nossos breakpoints foi alcançado e pausou a execução do programa. Provavelmente nesse ponto, o programa já pegou a nossa senha que foi entrada e verificou se ela estava certa ou não, já que ele vai mostrar uma janela através do Message Box A com a mensagem ou de vitória ou de derrota. Vamos olhar aqui no nosso entorno do nosso breakpoint. Se a gente olhar um pouquinho antes, a gente já consegue ver que a mensagem que vai ser exibida por essa chamada de Message Box aqui vai ser falando que a senha está errada, que são essas duas mensagens aqui. Você vê que essa mensagem, porque são essas duas mensagens que estão sendo colocadas na pilha para depois a função Message Box A exibir elas na tela. Vamos dar uma olhada na especificação da função Message Box A. Tá aqui. Ela recebe 4 argumentos, sendo 3 deles opcionais. Como sabemos, quando a gente passa argumentos pela pilha, esses argumentos são colocados de trás para frente. Ou seja, o primeiro argumento que vai para a pilha é o último argumento da nossa função. Então, esse primeiro argumento que vai para a pilha, que é puxado na pilha, é justamente esse último, que é o uType, que aqui na nossa especificação, se você olhar bem aqui, diz que é o tipo de message box que vai ser aberta. Ou seja, mudando esse argumento, a gente muda os botões que vão aparecer na janela, os ícones que vão aparecer nessa janela, etc. Mas se a gente voltar aqui no nosso código, a gente vê que aqui antes da nossa message box A, apenas 3 argumentos estão sendo colocados na pilha. E o primeiro deles, que em tese seria o nosso uType, que teria um número que definiria o tipo da nossa janela, mas aqui na realidade o primeiro está sendo uma string, a string sorry. Esse aqui não é o primeiro argumento que foi colocado na pilha para essa função. Bem, a gente abriu aqui uma brecha para falar sobre mais um dos painéis do XDBG e sobre o registrador ESP. Lá no vídeo anterior, a gente já explicou o que é uma pilha. É uma área de memória que podemos colocar através da instrução push uma informação e retirar através da instrução assembly pop a última informação que foi empilhada. Esses dois painéis aqui debaixo do XDBG mostram justamente a pilha. Um outro detalhe que devemos salientar é que normalmente, quando vamos inserindo algo em uma região de memória, é que essas informações sejam colocadas em endereços cada vez mais altos. Se inicialmente algo de 32 bits ou 4 bytes foi colocado no endereço, por exemplo, 4111B0, a próxima informação vai estar no novo endereço 4111B4 e a próxima no 4111B8 e assim sucessivamente. Porém, a pilha é ao contrário. É como dizemos, ela cresce para baixo. Então, se o próximo espaço de memória disponível na pilha é, por exemplo, 19F8D8 e algo é colocado nesse endereço, a próxima informação vai ser colocada no endereço 19F8D4 e a próxima no 19F8D0 e assim sucessivamente. Ok, mas quando a gente usa a instrução push para colocar algo na pilha, como que o sistema operacional sabe em qual endereço na memória da pilha ele tem que colocar a informação? Para isso serve o ESP. O ESP vem de Stack Pointer. Esse registrador guarda em qual endereço está o topo da pilha. Se olharmos aqui no painel de registradores, vemos que o ESP aponta para 19F8D0, bem a última posição aqui da pilha. O XDBG também nos facilita nesse painel aqui, nos mostrando as últimas coisas colocadas na pilha, tendo como referência o ESP. Ou seja, se quisermos acessar a string sorry, sabemos que devemos pegar o endereço guardado em ESP e somar 8 em hexadecimal para chegarmos ao endereço da string que está na pilha. É assim que as funções se referem aos parâmetros passados para ela pela pilha. Por enquanto é isso. Podemos entrar em mais detalhes nos próximos vídeos. Ok, voltando. Pelo código, nós vemos 3 argumentos colocados na pilha para a função MessageBox, porém ela precisa de 4. Vamos acompanhar de trás para frente as instruções para a gente entender a execução do nosso programa. Antes, nós temos aqui a nossa MessageBox, temos um push, e antes desse primeiro push, nós vemos na seta do primeiro painel aqui, nós vemos que a instrução anterior a esse push é esse JNE aqui. Opa, olha quem está embaixo desse JNE, um caminho da vitória. Se a gente for craquear, a gente já sabe onde a gente tem que mexer. É só a gente não deixar esse salto desse JNE ocorrer, mas como a gente quer entender um pouco mais a nossa vítima, vamos continuar o nosso estudo aqui do nosso código. Então, antes do salto condicional, tem que haver uma operação ou um teste que altere a nossa zero flag para esse pulo ocorrer ou não. O teste é essa instrução bem anterior aqui, teste EAX. Nós já vimos para que ela serve. Ela testa se o EAX é 0. Se o EAX for 0, o zero flag vai ser 1. Se não for 0, o zero flag vai
ser 0 e vai definir nosso salto do JNE. Ok, entendemos essa parte. Agora vamos retornar mais uma instrução. Opa, olha, achamos o nosso primeiro argumento lá da nossa função MessageBox.A. É o número 0. Vamos dar uma olhada na documentação novamente da função MessageBox.A. Olhando aqui embaixo, no parâmetro uType, a gente vê que se o valor passado para esse parâmetro for 0, que é essa opção aqui, a nossa caixa vai ter apenas o botão OK, que é o que está acontecendo no nosso programa. Vamos testar se a gente alterar esse argumento, se a nossa caixa de mensagem também vai mudar? Eu vou colocar um breakpoint aqui, vamos voltar lá no XDBG, eu vou colocar um breakpoint aqui com F2, para quando o nosso programa chegar nessa parte, a gente poder alterar esse parâmetro. Eu vou reiniciar aqui a execução do nosso programa e vou rodar novamente. Tá aqui, a nossa caixa pedindo a senha apareceu, vou botar uma senha, check. Tá lá, parou a execução naquele breakpoint que nós setamos. Eu vou configurar esse push para o valor 1. Para isso, eu vou clicar com a barra de espaço e vou substituir o push de 0 para 1. Ok. E agora, em tese, a caixa que tem que aparecer, vamos olhar aqui novamente na nossa documentação, eu mudei para o valor 1. Então agora a caixa de mensagem que vai aparecer para a gente tem que ter dois botões, o botão OK e o botão cancela. Voltando lá no XDBG, vamos voltar a rodar a nossa aplicação, rodei novamente e tá lá, dois botões como nós prevíamos, o botão OK e o botão cancela. Então realmente, esse push aqui é o primeiro parâmetro da nossa função MessageBox.A. Tá, ok, já entendemos isso, mas ainda não vimos como o nosso programa testou se a nossa senha entrada estava certa ou não. Mas fica tranquilo que isso é questão de tempo pra gente. É mesmo, vamos continuar. A instrução anterior ao push, olha só a seta, é essa daqui de cima, que é um jump incondicional. E antes desse jump incondicional tem outra instrução que é um ou exclusivo de EAX por EAX. Agilizando esse tipo de explicação, quando você faz um ou exclusivo de algo por ele mesmo, você simplesmente está zerando esse registrador. Antes do XOR EAX, temos um outro salto condicional. A gente vê, se esse salto condicional for realizado, você vê que ele volta no código. Isso é um bom indicativo que esse salto é o final de um loop. A instrução para a qual ele retorna é essa primeira aqui. Bem, eu acho que chegamos onde a gente queria. Por quê? Você pode estar me perguntando. Vem comigo, vamos entender. Essa instrução move está movendo um ponteiro para o endereço de 1 byte para o nosso registrador DL. Nossa, é muita informação numa única frase, né? Vamos por parte. Primeiro, que registrador DL é esse? Lembra que o EDX tem 32 bits? Ele tem um pedaço de 16 bits ou 2 bytes chamado DX. E esse DX tem dois pedaços de 8 bits ou 1 byte chamado DH de high e DL de low. Só olhar na imagem fica fácil de entender. Então, o DL pode guardar 1 byte. Aqui, o nosso EAX não está guardando uma informação como um caractere ou um número. O que tem dentro dele, nesse momento, é um endereço de memória. Olha, eu vou setar um breakpoint aqui com F2 para a gente ver isso com calma. Eu vou reiniciar a execução do nosso programa, vou mandar ele rodar e vou novamente colocar aqui uma senha e vou checar. Paramos lá naquela instrução. Olha aqui, o valor de EAX é um endereço, que é o 19F8E0. Se clicarmos com o botão direito em EAX e mandarmos exibir isso no dump, como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito onde a gente quer, vem following dump address EAX. E onde fica esse dump? O dump é esse painel aqui de baixo, que a gente está descobrindo a funcionalidade dele nesse vídeo. O que ele faz? Ele serve para a gente ver uma região de memória. No dump, a gente está vendo aqui o endereço que EAX está guardando. Vamos olhar aqui, esse painel já fala que o nosso EAX está guardando o endereço 19F8E0, que é essa parte aqui, ó, 19F8E0. Ele já adianta que está guardado nesse endereço o valor 41. E olha só, é justamente a nossa senha digitada. Ou seja, de alguma forma, esse endereço 19F8E0 é o endereço no qual está guardada a nossa senha que nós inserimos. E esse endereço 19F8E0 está guardado no registrador EAX. E é isso que nós estamos fazendo. A gente está movendo um ponteiro de 1 byte para o DL. Nós estamos mandando esse endereço aqui, o primeiro byte desse endereço, para DL. Olha só, eu vou rodar essa instrução aqui para vocês verem. Eu vou usar um step over. Reparem aqui no EDX. Tá lá. EDX agora tem o byte que estava localizado naquela região de memória apontada por EAX, que é o primeiro caractere da nossa senha entrada. A próxima instrução compara o nosso DL com 1 byte daquilo que está guardado no endereço de memória
que está em AX. Então, ou seja, aqui essa instrução compara o primeiro byte daquilo que está no endereço SX com o nosso registrador DL, que é o nosso primeiro caractere da senha. Qual é o endereço que está em SX? É esse endereço aqui, 41 1A D8. Vamos seguir ele no dump? Vou clicar com direito aqui, follow em dump, esse endereço é X. Vocês podem ver que o XDBG nos ajuda muito. Ele aqui embaixo já está mostrando que o SX guarda esse endereço de memória e que nesse endereço de memória começa uma string cracking lessons. E a gente pode ver isso aqui no próprio dump, cracking lessons, e toda string tem o último caractere 0 para indicar que a string terminou. Então, eu acho que vocês já entenderam, né? O registrador SX tem um endereço de memória onde está armazenada a senha correta. E EAX tem um endereço de memória onde está a senha que nós entramos. Um byte da nossa senha é movido para DL, que depois é comparada com o primeiro caractere da senha correta. Se esses caracteres forem iguais, o zero flag vai ser setado. E o JNE de baixo, essa instrução aqui de baixo, não vai ocorrer esse salto do JNE. Porém, se for diferente, o zero flag não é setado e o JNE é executado, levando a gente para o caminho da mensagem de derrota. A gente sabe que nós digitamos a senha errada, então estamos nessa instrução de comparação. Ele vai comparar se o A maiúsculo é igual ao C minúsculo. Vocês vão ver que o zero flag vai ser 0 após a comparação, tá lá. E agora vocês vão ver que o JNE vai acontecer. Então todo esse outro código aqui de baixo vai ser simplesmente pulado. E a gente vai começar a caminhar para o nosso caminho para a mensagem de derrota. Agora a gente já sabe que a nossa senha correta é essa string aqui, cracking lessons. Vamos copiá-la aqui e vamos entender um pouco melhor esse código aqui. Eu vou rodar novamente o programa, vou dar um play e eu vou colocar a senha correta aqui. Vou em check. Vamos observar como o nosso programa compara caractere a caractere as senhas digitadas e a senha certa. A gente já sabe, aqui em AX, vamos carregar isso no dump, ó. Follow em dump. O dump 1 está a senha digitada. Vamos abrir um outro dump. SX vai estar a senha correta, que nós já sabemos qual é, não é verdade? Que é essa daqui. Essa primeira instrução, que é a instrução que está no nosso breakpoint, vai copiar o primeiro byte da nossa senha digitada para DL. Observem aqui, é DX. Olha lá, está com o nosso primeiro caractere da nossa senha digitada. Agora ele vai comparar o DL com o primeiro caractere da senha correta que está guardado no endereço apontado por SX. Aqui embaixo, o XDBG já nos ajuda. Ele está falando que o primeiro caractere do endereço apontado para SX é um C minúsculo. Então isso vai dar certo, essa comparação vai dar certo, o nosso zero flag vai ser setado. Reparem, esse JNE não vai acontecer. E vamos então para a próxima instrução. Essa próxima instrução testa se o DL é 0. Por que ele faz isso? Para saber se nós já chegamos no final da nossa string. E como eu falei anteriormente, toda string é terminada com o caractere 0. Olha aqui no dump. Não é o caso. Então, nosso zero flag vai ser zerado, esse pulo não vai acontecer e a nossa próxima instrução é executada. Qual é a próxima instrução? Ele pega um byte além do endereço apontado por AX. A gente sabe, é o segundo caractere. Ele já viu esse primeiro caractere, esse primeiro byte, ele está vendo agora o segundo byte, o endereço inicial mais 1. Coloca isso em DL. Reparem aqui no EDX. Ele faz a mesma coisa com a senha correta. Ele está comparando agora o nosso DL, que tem o nosso segundo caractere, com o segundo caractere da senha correta. Sabemos que está correto, então o zero flag foi setado, o JNE não vai acontecer e ele faz uma segunda parte desse algoritmo. Ele soma 2 a cada um desses endereços que estão guardados em AX e SX para agora ele começar a verificar o terceiro caractere. Novamente ele testa se chegamos ao final da string, a gente sabe que não, então ele volta para o início. O nosso código vai ficar nesse loop até realmente chegar ao final da string. Quando esse teste DL que verifica se o registrador DL é 0, vai de fato acontecer, porque chegamos ao final da nossa string. Querem ver isso acontecer? E pronto! EDX é 0, DL valia 0, esse jump ocorreu e veio para cá, que zerou o nosso EAX, depois houve um novo jump e agora o nosso jump está aqui, que ele vai inserir o primeiro argumento para o nosso message box A, que nós já sabemos que é o tipo do message box. E se a gente continuar executando, você vê que ele testa se o EAX é 0, o EAX é 0 de fato, ele não vai pular e nós vamos enfim entrar na nossa mensagem de vitória. Tá legal, entendemos bem. Mas quem colocou a senha correta em
EACX e a nossa senha entrada em EAX. Para a gente descobrir isso, vamos olhar um pouquinho antes daquele nosso loop. A gente viu que o nosso loop começa aqui. Então, a nossa senha que está codificada em alguma variável do nosso programa é colocada em EACX antes desse ponto. Vamos tentar descobrir. Se a gente olhar aqui as últimas instruções, opa, olha só, existe uma instrução que movimenta algo da posição de memória dentro do módulo CrackMe para o EACX. E tá lá. O próprio XDBG já mostra pra gente que essa posição de memória 41.1A-D8 tem dentro dela a string cracking lessons. Essa instrução aqui move o cracking lessons que está dentro dessa variável para o EACX. Tá, mas e como a nossa senha entrada estava em EAX? Bem, ela é buscada na interface gráfica através dessa função aqui, ó, getDialogItemTextA. Vamos ver a especificação dela? Ela recebe 4 argumentos. O último deles, que vai ser colocado primeiro no código, na nossa pilha, é o tamanho máximo do campo. No nosso caso, se a gente ver aqui, é esse push aqui, que coloca push 30. Lembrando que o 30 é em hexadecimal, então são 48 caracteres no máximo. O próximo argumento é uma região de memória na qual vai ficar gravada a string buscada no campo de texto. Isso é muito importante. Esse buffer é um espaço na pilha. Esse endereço é movido para EAX. E passado para a função. Esse espaço de memória aqui da pilha, como é que eu sei que é da pilha? Porque tem esse SS aqui, de Stack Segment. Esse endereço é passado para o registrador EAX, porque essa é a função dessa instrução LEA. Depois, esse registrador é colocado na pilha com esse push EAX. Com isso, o endereço do buffer, onde vai ficar guardada a senha lida no campo de texto, é colocado na pilha e é esse EAX aqui. Pronto. É aí que o EAX recebe o endereço em que vai ficar guardada a nossa senha entrada. Depois da função getDialogItemTextA retornar, EAX vai ter o endereço de memória onde a string da nossa senha entrada foi salva. Os próximos argumentos são relacionados aos pais do campo de texto. Não é importante pra gente agora. Pronto, entendemos direitinho como o nosso programa funciona. A senha é cracking lessons e a gente já entendeu como essas senhas são comparadas. Vamos ver se realmente é isso? Eu vou fazer novamente o teste aqui. Eu vou copiar a senha. Nós já vimos ela funcionando aqui por dentro do nosso assembly. Vamos tirar os nossos breakpoints, nosso programa rodar limpo e vou reiniciar o programa. Vou iniciar a execução dele e vou colocar a nossa senha. Check. Well done. Legal, né? Vamos craquear agora? Pela nossa análise anterior, a gente até já sabe o que a gente tem que mudar para que ele seja craqueado. É aquele JNE lá embaixo. Vamos novamente, já que a gente tirou os breakpoints, vamos procurar novamente, ó. Procurar por no módulo atual, chamadas intermodulares. Aqui tem um message box. Vamos filtrar message box. F2, voltar para a aba CPU, vamos rodar o nosso programa, vamos colocar aqui um A, checar, tá aqui. Esse JNE aqui não pode realizar o seu pulo. E a gente sabe que o JNE só realiza o seu pulo caso a zero flag seja 0. Ou seja, a gente tem que arranjar um jeito dessa zero flag ser setada. Existe esse teste aqui do EAX antes da JNE. Se esse teste der certo, o nosso zero flag vai ser setado e o nosso pulo não vai acontecer. Então nós temos que arranjar um jeito do nosso EAX ser 0. Se você observar bem, quando a gente seguir o caminho errado, ele vai pular para cá. A comparação vai ter dado errada, ele vai vir para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir essa instrução aqui, que depois dessa subtração com carry do EAX, tem esse OU de EAX por 1. A gente sabe que uma instrução AND de EAX por 0 vai zerar o nosso EAX. E essa instrução tem o mesmo tamanho da instrução anterior. Então, um AND EAX vai zerar o nosso EAX. Depois, o primeiro parâmetro da função MessageBox vai ser passado. Depois, ele vai testar se EAX é 0. E a gente acabou de setar que EAX é 0. Então, independente se a nossa senha entrada for certa ou errada, ele vai acabar tendo o EAX 0. E o nosso caminho feliz vai acontecer. Tá legal. Feita essa alteração, a gente tem que ir lá e fazer nosso patch no nosso arquivo em disco. A gente já sabe, patch file, vamos dar o nome de CrackMe craqueado. O patch foi aplicado e beleza, vamos rodar esse crack para testar se realmente o nosso patch funcionou. E vamos rodar ele aqui fora do nosso XDBG. Aqui, vou abrir o nosso arquivo, tá aqui, vou digitar A e vamos checar. Tá lá, vou digitar outra coisa qualquer. Checar e tá lá, well done. Então é isso, galera, mais um programa craqueado com sucesso. Denso, né?
Viu como a gente analisou várias coisas e aprendemos bastante com um Crackme extremamente simples? Se você não entendeu, reveja o vídeo com calma. Se ainda assim a dúvida persistir, não se vergonhe, venha no comentário, faça a pergunta que eu tento te ajudar, beleza? Fica ligado que as coisas aqui no canal só vão melhorando. A gente vai testar coisas cada vez mais complexas até chegarmos em algo, digamos, quase comercial. Antes de você sair, não esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Dúvidas? Novamente, a área de comentários está aí, só perguntar. Curta o vídeo também. Abraços e tchau!